renovação de Pedro, jogo contra o Cruzeiro, reencontro com o Gabigol, último treino e muito mais. Fala galerinha, eu sou Mônica Alves e tô aqui para deixar você, torcedor, por dentro das principais notícias sobre o Flamengo. O Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0 nessa quinta-feira e saiu na frente aí na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, a competição que o Flamengo é o atual campeão, né? Então o Mengão fez valer a torcida que recebeu em São Luís do Maranhão, no Castelão, uma grande festa da torcida rubro-negra que lotou o estádio. O Mengão até pensou em terminar o jogo sem marcar nenhum gol. O Flamengo que vem aí friando muitas chances, porém desperdiçando muitos gols, mas com um gol da joia da base Joshua, de apenas 17 anos. O Flamengo saiu do 0-0 com um golzinho no final e largou na frente na Copa do Brasil em jogo válido pela ida da terceira fase da competição mata-mata. Agora a volta acontece no Maracanã no dia 21 de maio, então tem um tempinho aí para o Mengão se preparar. Só que agora o time de Felipe Luiz, ele foca as atenções em outras duas competições: Brasileirão e também a Copa Libertadores da América. O próximo confronto do Flamengo é contra o Cruzeiro no próximo domingo, a partir das 18h30, no estádio Mineirão. O Flamengo teve aí uma carga de 4.000 ingressos disponíveis para a torcida rubro-negra, que foram rapidamente esgotados. Então o Mengão, mais uma vez, tendo o apoio da nação rubro-negra, mesmo que em menos quantidade, contará com o apoio da nação no Mineirão. E logo depois do jogo contra o Botafogo, a delegação do Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro. Essa sexta-feira, o Felipe Luiz já comandou o primeiro treino visando o Cruzeiro, ou seja, nada de folga, nada de descanso. Os titulares na partida contra a equipe paraibana fizeram trabalhos regenerativos e quem foi reserva e não viajou treinou normalmente no CT Ninho do Urubu. Neste sábado, Felipe Luiz vai definir os titulares para a partida contra o time celeste. Lembrando que Alexandro, Pedro, Rossi, o De La Cruz e o Arrascaeta, eles foram poupados da viagem. Na verdade, o Alexandro está voltando de lesão. Os outros 4, sim, foram poupados pela comissão técnica do Felipe Luiz, já por conta de desgaste físico. Então, o Flamengo mandou a campo contra o Botafogo um time bem modificado, né? Deu oportunidade para alguns jogadores que não estavam tendo rodagem, a exemplo do Matheus Cunha, goleiro que substituiu o Rossi. Agora, contra o Cruzeiro, a expectativa é que Felipe Luiz possa mandar a campo uma equipe titular absoluta, né? Com força máxima, contando com o Pedro, contando com o De La Cruz, Arrascaeta e os demais jogadores que não estiveram à disposição na Copa do Brasil. Então, no treino na manhã deste sábado, o treinador vai definir os titulares para enfrentar o Cruzeiro pela 7ª rodada do Brasileirão. Lembrando que o Flamengo treina pela manhã e no período da tarde já embarca para Belo Horizonte. Então a logística do Flamengo prevê que o time rubro-negro já vai chegar aí no finalzinho da tarde na capital mineira. E a partida contra o Cruzeiro, que além de valer 3 pontos no Brasileirão, também reserva aí reencontros, já que o Flamengo vai enfrentar pela primeira vez desde a saída do rubro-negro o Gabigol, que agora é atacante do Cruzeiro. O Cruzeiro, que inclusive também entrou em campo pela Copa do Brasil na quinta-feira, venceu Vila Nova por 2-0 com 2 gols do Caio Jorge e uma assistência do Gabigol, que agora é camisa 9 lá na equipe mineira. Depois da partida, obviamente, os repórteres perguntaram para o Gabigol qual a expectativa e o atacante projetou o jogo contra o Flamengo. Fez questão de afirmar que todo mundo sabe o amor que ele sente pelo rubro-negro, mas que ele quer que o Cruzeiro vença. Outro reencontro que vai acontecer nesse jogo é entre Fabrício Bruno e Flamengo também. Ex-zagueiro rubro-negro, agora titular na equipe do Leonardo Jardim. O Gabigol, que por outro lado não é titular absoluto do português, viu? Ele que vem ficando na reserva, foi titular contra o Vila Nova porque o Matheus Pereira foi poupado por conta de desgaste. Então fica aí a expectativa para saber se o Gabigol será ou não titular contra o Flamengo nesse reencontro que promete. Como eu disse, o Flamengo, que é líder do Brasileirão, busca aí essa vitória contra o Cruzeiro. E tem outra coisa, gente. O Flamengo tem um retrospecto recente absurdo diante da equipe mineira. Ao todo, nos últimos 10 jogos, foram 8 vitórias do Mengão, um empate e apenas uma derrota. Ou seja, é outro fator
que pode servir de incentivo para a equipe de Filipe Luiz. Então, além de se manter na liderança, conquistar os 3 pontos, também manter esse bom retrospecto, esses números favoráveis aí diante da equipe mineira. E agora, por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre o Pedro. O camisa 9 que foi poupado contra o Botafogo da Paraíba, promete estar aí à disposição em 100% para enfrentar o Cruzeiro. E em meio a isso, o Flamengo iniciou um processo de renovação do atacante. De acordo com o Vene Casagrande, o Flamengo considera que o contrato do Pedro, que vai até o fim de 2027, já está defasado, um salário defasado. Então, o Flamengo já começou a conversar com os representantes da carreira do jogador para renovar esse contrato do Pedro, já que existem times que estão de olho no atacante, né? Claro, tá jogando fino da bola depois que voltou aí de lesão, parece que nunca ficou parado, então o Pedro já tem 4 gols em 5 jogos e, obviamente, um jogador a nível de seleção desperta os olhares e as atenções de times, e o Nottingham Forest da Inglaterra é um desses times que estão de olho aí no Pedro, sondando a situação do jogador. O Flamengo, que não quer perder o atacante, começou então aí esse processo de renovação, lembrando que o Pedro renovou com o Flamengo pela última vez em 2023. Então o Flamengo agora já renovou com o Gerson e com alguns outros jogadores, está conversando também para a renovação do Varela e quer aí dar um aumento salarial e uma valorização maior para o Pedro e estender o vínculo com o jogador. Moçada, então é isso. Essas foram as principais notícias do Mengão, que está focado 100% no Brasileirão, e eu convido a você para primeiro deixar um like aqui nesse vídeo e também ficar de olho e se inscrever aqui no canal, porque o Mengão transmite Cruzeiro e Flamengo no domingo com a equipe mais braba e rubro-negra da internet. Então, se você quer acompanhar uma narração excelente do Rafa Penido e uma transmissão 100% rubro-negra, se inscreve aqui no canal, viu? E não perde tempo.